Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. A mansão dos Souza, localizada em um dos bairros mais exclusivos da cidade, exalava luxo e poder. Com seus lustres de cristal pendendo do teto alto, e as amplas janelas permitindo que a luz do sol banhasse os móveis de design, era um símbolo da fortuna e prestígio que a família Souza acumulou ao longo de décadas. Kylie Souza, a herdeira de todo esse império, caminhava por seus corredores com passos firmes, mas algo em sua expressão traía uma inquietação crescente. Kylie sempre soube que o poder e a riqueza vinham com preço, mas nada preparou para a solidão que agora se abatia sobre ela. Desde que assumiu o controle da empresa após a morte de seu pai, dedicou sua vida ao trabalho. Tornou-se uma líder respeitada, admirada por muitos e temida por outros. Sua inteligência afiada e senso de estratégia a tornaram uma figura formidável no mundo dos negócios. Porém, em meio a todas as reuniões, decisões e viagens internacionais, algo em seu casamento com Thomas havia mudado. No início, a união deles parecia ser o encaixe perfeito. Thomas era o homem charmoso que todos admiravam, com seu sorriso fácil e palavras doces. Ele a cortejou de forma intensa e apaixonada, e por um tempo, Kylie se permitiu acreditar que havia encontrado o equilíbrio perfeito entre o amor e o poder. Mas agora, enquanto observava o reflexo de seu rosto no espelho dourado de seu quarto, ela não podia ignorar a sombra de dúvida que crescia dentro dela. Nos últimos meses, Thomas havia se tornado distante, quase frio. As noites que antes eram preenchidas com conversas leves e carinhosas foram substituídas por um silêncio sufocante. Ele chegava tarde em casa, alegando estar sobrecarregado com o trabalho. As desculpas se tornavam cada vez mais frequentes e convincentes, mas não para Kylie. Ela sabia, no fundo de seu coração, que havia algo de errado. Suas intuições, aguçadas pela experiência de anos lidando com negociadores traiçoeiros e concorrentes desleais, gritavam que Thomas estava escondendo algo. Certa noite, após um jantar silencioso, Kylie decidiu confrontá-lo. Thomas, precisamos conversar, ela disse, tentando manter a voz firme, mas não pôde evitar que uma ponta de tristeza transparecesse. Ele levantou os olhos do jornal que fingia ler, e por um breve momento, Kylie viu algo passar por seu olhar, uma mistura de surpresa e talvez culpa. Mas foi rápido demais para que ela pudesse ter certeza. Claro, querida, o que houve? Ele respondeu com um sorriso que não alcançava os olhos, mas sua voz soava tão suave como sempre. Kylie sentiu um frio na espinha ao perceber o quanto aquele sorriso, que antes a cativava, agora parecia vazio e calculado. Você tem estado distante, Thomas. Não sei mais o que está acontecendo entre nós. Há algo que você queira me contar? Sua pergunta pairou no ar, carregada de tensão. Thomas se mexeu desconfortavelmente na cadeira, ajustando a gravata que parecia sufocá-lo. Kylie, você está imaginando coisas. O trabalho tem sido estressante, só isso. Eu te amo, sempre amei. Por que você pensaria que há algo errado? A resposta veio rápida, quase automática, mas havia uma rigidez em suas palavras que não passou despercebida. Kylie observou cada movimento, cada inflexão na voz dele. Mesmo enquanto Thomas falava, ela sabia que algo estava profundamente errado. Não era apenas o estresse, não era apenas o trabalho. Havia algo mais, algo que ele não estava contando. E foi nesse momento, enquanto as palavras dele ainda ecoavam no silêncio da sala, que Kylie decidiu que precisaria de provas. Ela não poderia acusá-lo sem ter certeza, não poderia arriscar tudo com base apenas em suas suspeitas. Nas semanas que se seguiram, Kylie começou a observar Thomas com mais atenção. Notou as chamadas que ele recebia tarde da noite, sempre atendidas em um tom baixo e sussurrante. Viu as mensagens que ele rapidamente apagava assim que as lia. Thomas estava cada vez mais evasivo, mais cauteloso, como se sentisse que estava sendo observado. E Kylie, com seu instinto aguçado, começou a juntar as peças de um quebra-cabeça que parecia levar a uma única conclusão: traição. Ela não queria acreditar. Thomas, o homem que prometeu amá-la, que jurou ser seu parceiro na vida e nos negócios, estava traindo-a.
A dor dessa possibilidade era como uma faca sendo lentamente cravada em seu coração. Mas Kylie era uma mulher prática e sabia que precisava manter a cabeça fria. Decidiu contratar um detetive particular, alguém que pudesse seguir Thomas e confirmar suas suspeitas. Ela precisava de provas concretas antes de confrontá-lo novamente. Enquanto o detetive realizava sua investigação, Kylie tentava manter as aparências. No trabalho, continuava a ser a líder implacável que todos conheciam, mas em casa, cada noite se tornava uma tortura, com a dúvida corroendo-a por dentro. Os dias passavam lentamente, cada um carregado de uma ansiedade crescente, até que finalmente, o detetive retornou com as respostas que ela temia. Kylie abriu o envelope que ele lhe entregou, suas mãos tremendo ligeiramente. As fotografias dentro mostravam Thomas com outra mulher, em lugares que Kylie conhecia bem, mas que agora pareciam estranhos e distantes. Havia algo de grotesco na familiaridade daqueles lugares compartilhados por Thomas e sua amante. As provas estavam ali, claras como o dia. Thomas a estava traindo, e ele sequer tentava esconder isso. A traição foi como um soco no estômago, deixando Kylie sem ar. Sentiu o mundo girar, mas rapidamente se acalmou. Ela não era uma mulher comum, era Kylie Souza, uma líder forjada em meio à pressão e desafios. E agora, diante da traição de Thomas, ela sabia que precisava tomar uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. O que Kylie ainda não sabia era que Thomas também estava preparando um movimento, um plano perverso que visava tirá-la de cena para sempre. Mas, por enquanto, tudo o que ela sentia era a dor aguda da traição e a determinação feroz de não deixar essa ofensa passar impune. Kylie Souza havia sido ferida, mas estava longe de ser derrotada. No dia seguinte, com as evidências ainda frescas em sua mente, Kylie decidiu enfrentar Thomas. Ela não iria permitir que ele continuasse a brincar com seus sentimentos. Na mansão luxuosa que um dia simbolizou o amor e a parceria deles, agora um palco para um confronto inevitável, ela esperou pelo momento certo. Quando Thomas chegou em casa, ela o chamou para a sala de estar. O ambiente estava carregado de tensão, as paredes pareciam mais estreitas, comprimentos num espaço sufocante. Precisamos conversar, ela disse, sua voz firme, mas carregada de um tom que Thomas nunca tinha ouvido antes. Ele hesitou, olhando para ela com um misto de curiosidade e receio. Kylie não era de dramatizar situações, e isso o deixava desconfortável. O quê? Ele perguntou, tentando soar despreocupado, mas sua voz traiu um leve tremor. Ele sabia o que estava por vir. Kylie respirou fundo, tentando controlar a avalanche de emoções que ameaçava explodir. Você e sua amante, Beatriz. Ela respondeu, deixando as palavras escaparem como uma lâmina afiada. Thomas empalideceu, mas logo se recuperou, forçando um sorriso que não chegou a seus olhos. Não sei do que você está falando, ele disse, tentando manter a fachada de inocência. Está imaginando coisas, Kylie. Eu amo você. Mas Kylie não estava disposta a ser manipulada. Ela jogou o celular dele na mesa, a tela ainda mostrando as mensagens trocadas com Beatriz. Você realmente acha que eu sou idiota? Ela perguntou, sua voz agora carregada de amargura. Você não está me enganando, Thomas. Eu vi tudo. Por um momento, Thomas não soube o que fazer. Ele olhou para o celular, depois para Kylie, e percebeu que sua esposa, a mulher forte e decidida que ele conhecia, estava agora diante dele com olhos ardentes, queimando de decepção e fúria. Ele tentou outra abordagem, baixando o tom. Kylie, ouça, isso não significa nada. Eu estava confuso, era apenas uma distração, algo sem importância. Vamos resolver isso juntos, por favor. Mas Kylie balançou a cabeça, seu coração já endurecido pela dor. Uma distração? Ela repetiu, incrédula. Depois de tudo que passamos juntos, você me traiu, mentiu, e agora espera que eu aceite isso como uma simples distração? Eu quero o divórcio, Thomas. Ao ouvir a palavra divórcio, algo mudou no semblante de Thomas. O pânico deu lugar a uma expressão calculista. Ele se aproximou de Kylie, o olhar frio, quase predatório.
Você não sabe o que está dizendo, Kylie, ele sussurrou, sua voz carregada de uma ameaça velada. Você não está bem, precisa descansar. Vamos resolver isso de outra forma. Kylie não se deixou intimidar. Ela se afastou, mantendo a distância entre eles. Eu estou muito bem ciente do que estou dizendo, respondeu ela, a determinação brilhando em seus olhos. Quero o divórcio e vou lutar por isso, mesmo que você tente me impedir. Mas Thomas já havia começado a maquinar um novo plano. Ele percebeu que não podia convencer Kylie com palavras. Era hora de recorrer a medidas mais drásticas. Ele precisava tirá-la do caminho antes que tudo desmoronasse. Kylie não fazia ideia do que estava por vir, do quão longe Thomas estava disposto a ir para manter o controle. E enquanto ela acreditava que o pior já havia passado, Thomas estava apenas começando a tecer a teia que aprenderia em pesadelos sem fim. O sol tímido de um fim de tarde se esvaía pelas janelas empoeiradas, lançando sombras longas e retorcidas sobre o chão frio de azulejos. Kylie, sentada em um canto escuro do quarto pequeno e estéril, envolvia os joelhos com os braços, tentando aquecer-se na solidão gélida que agora fazia parte de sua realidade. Ela ainda se perguntava como tudo aquilo havia acontecido, como a mulher poderosa que dominava as salas de reunião com uma simples palavra havia se tornado uma prisioneira dentro de um manicômio. O cheiro acre de desinfetante invadia suas narinas, misturado ao odor pungente de mofo que impregnava o ar. Os últimos dias passavam como um borrão na mente de Kylie. Ela se lembrava vagamente da noite em que fora arrancada de sua própria casa. A lembrança era fragmentada, com flashes de vozes elevadas, a pressão firme de mãos segurando o ar e a frieza do metal das algemas. Mas o que permanecia mais vivo era o olhar de Thomas, parado à porta enquanto ela era levada, seus olhos opacos, sem um traço de remorso. É para o seu próprio bem, ele dissera, cada palavra soando como um selo de traição. Os médicos, que ela acreditava serem profissionais éticos, haviam se tornado cúmplices no plano maquiavélico de Thomas. Em vez de ajudarem, diagnosticaram-na rapidamente como estável e emocionalmente perturbada, alegando que ela estava à beira de um colapso nervoso. Ela gritara, tentara argumentar, mas as drogas que injetaram em suas veias entorpeceram seus sentidos, silenciando sua voz e apagando qualquer vestígio de sua combatividade. Agora, acordada e sóbria, o choque inicial começava a dar lugar à raiva. Kylie sabia que Thomas arquitetara tudo isso para se apoderar do que era dela. A mansão, os negócios, o dinheiro, ele havia armado uma jogada para ficar com tudo, e ela era a única peça que precisava ser removida do tabuleiro. O manicômio era seu cativeiro, e a solidão forçada era uma tentativa de quebrar sua vontade, de reduzir a mulher que comandava o império a uma figura frágil e impotente. Nos primeiros dias, ela tentara falar com os médicos e enfermeiros, mas todos pareciam convencidos de sua suposta insanidade ou simplesmente não se importavam. Cada conversa era meticulosamente registrada em prontuários, distorcendo suas palavras para encaixá-las no diagnóstico que Thomas havia previamente sugerido. Ela era descrita como paranoica, delirante, com um comportamento errático que justificava sua internação. Kylie, porém, não estava disposta a ceder. Ela se obrigava a ficar lúcida, a analisar friamente suas opções. Observava os outros pacientes, avaliando quem poderia ser um aliado. Havia uma mulher idosa que balbuciava constantemente sobre a vida que lhe roubaram e um jovem que ficava horas encarando as paredes, mas que, de vez em quando, exibia uma consciência surpreendente. Aos poucos, Kylie começou a construir conexões, interagindo cautelosamente, aprendendo sobre a rotina do lugar, sobre as pessoas que trabalhavam ali e, principalmente, sobre as possíveis brechas de segurança. A cada conversa, a cada pequeno avanço, a determinação de Kylie crescia. Ela sabia que o tempo era seu maior inimigo. Quanto mais ficasse ali, mais Thomas consolidaria seu controle sobre tudo o que ela havia construído. Assim, ela decidiu que fugiria, mas não sem antes reunir provas suficientes para desmantelar o esquema de Thomas. Começou a esconder pequenos objetos úteis que poderia precisar para a fuga, um pedaço de metal afiado, tirado de um velho suporte de lâmpada, um par de chaves que encontrou caídas em um corredor. Eram passos pequenos, mas cada um deles a levava mais perto de sua liberdade.
Durante as longas noites, quando o silêncio era quebrado apenas pelo som distante de gritos ou pelos passos ritmados dos guardas, Kylie planejava. Ela visualizava cada detalhe da fuga, repetindo o plano até que se tornasse automático. Sabia que não poderia confiar em ninguém plenamente, mas também sabia que não poderia fazer tudo sozinha. Conquistou a simpatia de uma jovem enfermeira que, embora fosse tímida e insegura, parecia compassiva. Com cuidado, Kylie semeou a dúvida na mente dela, sugerindo que havia algo muito errado naquela internação, algo que não estava de acordo com os valores éticos que a enfermeira defendia. Aos poucos, a enfermeira começou a ajudar, oferecendo pequenas informações, facilitando o acesso de Kylie a áreas restritas do manicômio. Cada fragmento de informação era um novo tijolo na construção do seu plano de fuga. Mas, mesmo enquanto se preparava para escapar, Kylie jurou a si mesma que faria Thomas pagar por cada segundo que a mantivera presa ali. Ela não apenas recuperaria sua liberdade, ela destruiria o homem que tentou apagá-la da história. O dia da fuga estava próximo. Com o coração batendo em um ritmo constante e controlado, Kylie se preparava para o momento decisivo. A dor e a humilhação que havia suportado se tornariam sua força motriz. Quando ela saísse daquele lugar, nada impediria de recuperar sua vida e de transformar Thomas em pó sob seus pés. A enfermeira Marta, uma mulher cansada, mas de coração bondoso, e Paulo, um paciente que fora um brilhante engenheiro antes que a vida o quebrasse, tornaram-se seus aliados mais valiosos. O dia da fuga finalmente chegou, envolto em uma tensão quase insuportável. Kylie manteve seu semblante calmo, como se fosse apenas mais um dia naquele inferno. O plano dependia de precisão e timing, qualquer erro poderia ser fatal. À medida que o relógio se aproximava da meia-noite, Kylie sentiu seu coração acelerar, mas não permitiu que o medo tomasse conta. Naquela noite, ela não era uma prisioneira, mas uma guerreira se preparando para a batalha. Marta encontrou no corredor do segundo andar, perto da ala das salas de terapia, onde a segurança era mais branda. A enfermeira, com olhos que refletiam preocupação e esperança, entregou-lhe uma chave, a chave que abriria a porta dos fundos, uma saída de emergência que, em teoria, deveria estar trancada. Era uma peça do quebra-cabeça que Kylie precisava, e ela apertou a chave com força na palma da mão, como se fosse a própria promessa de liberdade. Os passos de Kylie eram rápidos, mas silenciosos, enquanto ela descia as escadas estreitas. Paulo já estava à sua espera perto da porta. Ele havia manipulado o sistema de alarme, garantindo que o som de abertura da porta não alertaria os guardas. Eles trocaram um olhar de gratidão, de entendimento. Paulo não fugiria com ela, mas sabia que, ao ajudá-la, estava reivindicando uma parte de sua própria dignidade perdida. A porta rangeu suavemente quando Kylie empurrou, revelando a noite fria lá fora. O ar fresco golpeou seu rosto como um convite à liberdade. Cada passo fora daquele prédio era uma vitória, mas a batalha ainda não estava vencida. Ela sabia que não podia ser descoberta até estar longe o suficiente para que não a encontrassem facilmente. Correu pela escuridão, seus pés afundando no solo úmido, o coração batendo freneticamente em seu peito. A estrada de terra que levava à liberdade estava à sua frente, sinuosa e deserta, e cada passo era guiado por uma força invisível que a empurrava adiante. Não havia lugar para o medo ou a hesitação, apenas para a ação. Quando finalmente avistou as luzes fracas do vilarejo distante, soube que havia conseguido. Horas mais tarde, ao chegar a um pequeno hotel de beira de estrada, Kylie respirou fundo pela primeira vez em semanas. Ela estava a salvo, mas a batalha estava longe de terminar. Sabia que Thomas logo descobriria sua fuga e usaria todos os recursos disponíveis para caçá-la. Mas agora, Kylie tinha algo que ele não tinha, liberdade e uma vontade de ferro. A partir daquele ponto, ela não era mais a mulher quebrada que ele havia tentado destruir. Estava determinada a se vingar e recuperar tudo o que havia perdido. Com um plano de vingança em mente, Kylie começou a se reorganizar. Ela precisaria de aliados, de informações e, acima de tudo, de força para enfrentar o homem que a traiu de maneira tão vil. Cada movimento precisava ser calculado com precisão, pois o menor erro poderia significar seu fim. Mas, enquanto olhava para o reflexo no espelho rachado do pequeno banheiro do hotel,
Kylie viu uma nova versão de si mesma, alguém mais forte, mais sábia e pronta para a batalha que estava por vir. E assim, como uma fênix, Kylie renasceu, envolta em chamas de determinação e desejo de justiça. A partir daquele momento, ela não descansaria até que Thomas pagasse por seus crimes. Ela era caçadora agora, e Thomas não estava preparado para o que viria a seguir. A noite estava densa, envolta por um manto de nuvens escuras que escondiam as estrelas. A mansão que antes fora o símbolo do império de Kylie, agora parecia uma fortaleza de segredos e mentiras. Ela estacionou o carro a uma distância segura, o motor ainda quente do trajeto curto e decisivo. Ali, na penumbra da noite, Kylie observava a grande casa, sentindo o peso da traição que Thomas havia cometido. Mas dessa vez, ela não era a vítima assustada e indefesa de antes. A Kylie que emergia das sombras era forte, determinada e preparada para destruir a farsa que Thomas havia criado. Ela avançou com passos calculados, cada um ressoando no silêncio da noite como prenúncio de sua vingança. O coração batia acelerado, mas sua mente estava clara, focada no que precisava ser feito. Ao alcançar a porta da frente, Kylie expirou fundo, lembrando-se de cada momento de desespero que viveu naquele manicômio, cada lágrima que derramou por causa de um homem que ela pensou que amava. Agora, tudo isso seria revertido. Ela abriu a porta da mansão com a chave que mantivera em segredo, o som da madeira rangendo ecoou pelos corredores vazios. As luzes estavam apagadas, mas Kylie conhecia cada canto daquele lugar. Subiu as escadas de mármore, passando por quadros de sua família que agora pareciam olhar para ela com um misto de compaixão e aprovação. No andar de cima, ela sabia, estava o escritório onde Thomas realizava suas transações e onde, naquela noite, ele estava prestes a perder tudo. Thomas estava sentado à sua mesa, com um copo de uísque na mão, os olhos fixos em um ponto indefinido da parede à sua frente. Ele não percebeu a presença de Kylie, até que ela entrou no escritório e fechou a porta atrás de si, com o estalo seco. O som fez Thomas se virar rapidamente, e a surpresa se estampou em seu rosto. A mulher diante dele não era a esposa submissa que ele tinha internado, seus olhos estavam afiados como lâminas, e havia uma determinação feroz em sua postura. Kylie? Ele começou, a voz falhando ao perceber que seus planos haviam sido despedaçados. Está surpreso, Thomas? Kylie avançou, a voz gélida. Achou que eu ficaria trancada para sempre naquele inferno que você me colocou? Thomas se levantou abruptamente, derramando o uísque no tapete caro. Eu fiz o que precisava ser feito. Você estava fora de controle? Controle? Kylie soltou uma risada amarga. Você queria o controle, Thomas? E para isso, me transformou em uma prisioneira, roubou minha vida, minha empresa, tudo para viver seu romancezinho patético com aquela mulher. Você não entende? Ele estava desesperado, tentando encontrar palavras que justificassem o injustificável. Eu precisava fazer isso. Você estava desmoronando, eu tinha que salvar o que restava da nossa vida. Kylie se aproximou lentamente da mesa, onde agora repousava uma pilha de documentos. Ela empurrou os papéis em direção a Thomas, que os pegou com mãos trêmulas. Leia, Thomas. Leia cada palavra e veja o que você fez. Ele pegou os documentos e começou a folheá-los, o rosto ficando pálido à medida que absorvia o conteúdo. Eram as provas que Kylie havia reunido durante os meses em que esteve escondida. Registros financeiros, transferências bancárias, comunicações privadas, tudo que expunha as mentiras de Thomas, sua traição e as corrupções que ele havia realizado em nome dela. Isso não pode ser. Thomas gaguejava, os olhos arregalados de medo. Você não pode fazer isso, eu sou seu marido. Você não é nada para mim, Thomas. Kylie sussurrou, sua voz tão afiada quanto uma faca. Você me traiu, me abandonou, tentou me destruir, e agora vai pagar por cada segundo que passei naquele lugar horrível, por cada grama de medo que me fez sentir. No momento em que ela terminou de falar, a porta do escritório se abriu novamente. Policiais entraram na sala, acompanhados de um advogado que Kylie havia contratado.
Thomas tentou resistir, mas suas forças haviam desaparecido junto com sua dignidade. Ele foi algemado ali mesmo, enquanto sua amante, atraída pelo barulho, surgiu no corredor, apenas para testemunhar o fim do império que ela sonhava compartilhar com Thomas. Kylie, você não pode fazer isso? Thomas gritou enquanto era levado. Você não tem esse direito? Mas Kylie não respondeu. Ela ficou ali, observando enquanto ele era arrastado para fora, sua expressão impenetrável. Quando a sala finalmente se esvaziou, ela se aproximou da janela e olhou para o céu escuro. Sentiu uma onda de alívio, e pela primeira vez em muito tempo, paz. O som da sirene se afastando foi como música para seus ouvidos, sinalizando o fim de uma era de dor e o início de uma nova vida. Ela sabia que o caminho à frente ainda seria cheio de desafios, mas agora estava preparada. Thomas, que um dia foi seu companheiro, agora não era mais que uma sombra desvanecida do passado, e Kylie estava pronta para retomar seu lugar no mundo, mais forte, mais sábia, invencível. O sol da manhã penetrava suavemente pelas janelas imponentes da mansão Souza, agora desprovida das sombras que outrora assombravam. Kylie caminhava lentamente pelo corredor principal, seus passos ecoando no silêncio acolhedor da casa. Cada parede, cada detalhe arquitetônico, parecia agora carregar um significado mais profundo. Aquela mansão, que por meses foi palco de mentiras e traições, era novamente dela. Não apenas no papel, mas em espírito. A sensação de finalmente estar em casa, em um lugar verdadeiramente seu, enchia seu coração de uma mistura de alívio e resolução. A primeira coisa que Kylie fez ao reassumir o controle da empresa foi convocar uma reunião extraordinária com todos os diretores. Ela entrou na sala de reuniões com uma postura altiva, irradiando uma confiança que havia sido forjada nas chamas da diversidade. O silêncio caiu sobre a sala quando Kylie, sem cerimônias, começou a falar. Sua voz, firme e decidida, não deixava espaço para dúvidas. Muitas coisas mudaram nos últimos meses. A partir de hoje, esta empresa refletirá a transparência e a integridade que sempre estiveram no coração da família Souza. Ela apresentou uma série de novas diretrizes, reforçando a governança ética e a responsabilidade dentro da organização. Cada palavra era carregada com a autoridade de alguém que havia lutado para reconquistar seu lugar e que agora estava determinada a preservar o legado de seu pai. Após a reunião, Kylie se retirou para o escritório de seu pai, um cômodo que havia permanecido intocado desde sua morte. Sentada na poltrona de couro que ainda cheirava a nostalgia, ela fechou os olhos e se permitiu um raro momento de vulnerabilidade. As memórias vieram à tona, o pai que a guiara com tanta sabedoria, que lhe ensinara sobre negócios, mas também sobre honra e coragem. Kylie segurou com delicadeza o antigo relógio de bolso que pertencia a ele, um símbolo de tempo e legado. O som do relógio marcando segundos era um lembrete do quanto ela havia mudado, mas também de quanto havia se mantido fiel às suas raízes. Durante os dias que se seguiram, Kylie dedicou-se à reestruturação da empresa, trabalhando incansavelmente para desfazer os danos que Thomas havia causado. Ela reorganizou equipes, dispensou aqueles que não eram leais e trouxe novos talentos que compartilhavam de sua visão de futuro. No entanto, ela sabia que a verdadeira batalha não estava apenas nos negócios, mas dentro de si mesma. Cada decisão que tomava, cada mudança que implementava, era um passo em direção à cura, um processo lento e doloroso, mas necessário. Em uma tarde de verão, enquanto revisava documentos em sua mesa, Kylie recebeu uma visita inesperada. Era o detetive responsável pelo caso de Thomas. Ele trazia uma pasta com os documentos finais da investigação, junto com um relatório detalhado sobre a prisão e o julgamento que se aproximava. Thomas, outrora um marido carismático e amoroso, estava agora encarcerado, aguardando seu destino nas mãos da justiça. Ao folhear os papéis, Kylie sentiu uma mistura de satisfação e tristeza. Satisfação por vê-lo finalmente pagar pelos crimes que cometeu, mas tristeza por tudo que havia sido perdido ao longo do caminho. Ela não era mais a mesma mulher que ele havia traído, e isso era, ao mesmo tempo, uma vitória e uma cicatriz profunda. Ao final do dia, Kylie decidiu fazer uma visita ao cemitério onde seus pais estavam enterrados. O céu estava tingido de laranja e rosa pelo pôr do sol.
enquanto ela se ajoelhava diante das lápides simples, mas elegantes. Eu consegui, pai, sussurrou, sua voz quase se perdendo no vento suave. Foi difícil, e às vezes eu pensei que não conseguiria, mas eu consegui. As lágrimas que rolaram por seu rosto não eram de tristeza, mas de alívio e uma profunda sensação de realização. A jornada tinha sido árdua, mas ela havia emergido mais forte, mais sábia e, acima de tudo, mais consciente do que realmente importava. De volta à mansão, Kylie subiu as escadas até a varanda que dava vista para os jardins imaculados. O ar noturno era fresco e trazia consigo o perfume das flores recém-plantadas, um símbolo de novos começos. Kylie sabia que seu caminho daqui para frente seria diferente. Não haveria mais espaço para ingenuidade ou confiança cega. A dor havia se transformado em sabedoria e a vulnerabilidade em força. Ela pegou uma taça de vinho e se recostou na cadeira de balanço, observando as estrelas que começavam a surgir no céu. Pela primeira vez em muito tempo, Kylie sentiu uma paz genuína. Sabia que a vida lhe reservaria novos desafios, mas estava pronta para enfrentá-los. Havia renascido das cinzas de seu próprio sofrimento, mais forte e mais resoluta do que jamais foi. E com um sorriso leve nos lábios, Kylie brindou ao futuro, um futuro que, desta vez, seria inteiramente seu. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!